paz do Senhor, irmão, você que está chegando aí. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a liderança na fé que nos conduzirá ao caminho da paz. Hoje vamos fazer um pouquinho um vídeo assim, meio diferente. Vai ser conforme os que tenho postado sobre a Escola Bíblica Dominical, que são os 2 vídeos anteriores que são postados aqui no canal. Então vamos pegar aqui um trecho de uma palavra, alguns versículos, para estar estudando, explanando um pouquinho e também nos aliviando, trazendo aquela paz, e vamos ver um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco no dia de hoje, tá bom? Bom, você que está chegando agora no canal, não deixa de se inscrever, curte o vídeo já, não deixa pro final, pelo amor de Deus, não vai esquecer. E compartilhe para estar abençoando a vida de outras pessoas também. Bom, e também não esqueça de estar comentando o vídeo, vamos estar interagindo aí, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, o texto base de hoje vai ser em Salmos 37, versículos 3, 4 e 5. Bom, na versão internacional está escrito assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Em outra versão, que está na nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Primeiramente, por que tem, diversas versões da Bíblia? Como pode? Será que isso é heresia? Não, não é, gente. É porque assim, a Bíblia tem algumas traduções e o que difere elas, assim, não é que o texto muda, mas o jeito de interpretar. Então, para algumas pessoas fica melhor na versão Almeida, na King James, tem essa nova versão internacional, tem a nova tradução na linguagem de hoje. Para as pessoas que se adaptam melhor, qual que é o significado das palavras, entendeu? Então vamos lá, no versículo 3, que diz sobre confiar no Senhor e fazer o bem. Já que obtivemos desde o princípio o conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis, né, que Deus tinha ordenado que Adão, no começo do fruto de uma determinada árvore, porque ele teria o conhecimento do bem e do mal. Mas ele não falou. Jesus falou, naquela época Deus falou para ele que se ele comesse ele morreria. Então, só que não morreria literalmente, né? Mas seria uma morte espiritual, que foi o que aconteceu. Mas nós temos, desde então, o conhecimento do bem e do mal, certo? Então, já que temos essa consciência daquilo que é mal aos olhos do Senhor e que não convém a nós, filhos de Deus, assim como que é bom aos olhos do Senhor, já que o Espírito Santo habita em nós. Na parte B diz: para habitar na terra prometida é preciso ser obediente e confiar no Senhor. Lá em Hebreus 11, dos versículos 8 ao 12, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Como Abraão, então, ele viu que Jesus era fiel àquela promessa. Jesus, ele poderia fazer tudo aquilo quanto a gente nem imagina, né? Então, ele confiou verdadeiramente no Senhor. Então, se concretizou aquilo que o Senhor tinha proposto a ele. Pelo contrário, se ele fosse desobediente, se ele não quisesse herdar aquela promessa que Deus determinou para a vida dele, para a descendência dele, ele não sairia do lugar. Tanto que a primeira ordenança de Deus sobre a vida dele foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque ele herdaria
um algo melhor que Deus já tinha determinado para a vida dele, para a descendência dele, pois Deus sabe o plano, o percurso do mundo, tudo o que haveria depois. O versículo 4, na parte A. Deleitar-se no Senhor, ou alegrar-se nele, que diz: quando confiamos, ficamos em paz. Nós nunca teremos paz em algo ou alguém que temos suspeita de que vai ocasionar algo mal a nós ou aos nossos familiares, né? Sem paz não há como se alegrar. Seria algo fácil. Vocês concordam comigo? Quando a gente não confia em alguém, em algo, a gente não tem paz do lado dessa pessoa. Ou desse algo. A gente vai fazer algo, a gente não tá confiando, então a gente vai meio receoso, meio com medo. Então como que a gente vai ter paz diante de uma circunstância dessa? Certo? A falta de paz é o resultado da nossa intransigência em querer estar sempre no controle das coisas. É aquela dureza no coração, a gente não quer dar o braço a torcer, sabe? Um dos sinônimos para alegrar-se é satisfazer-se. Então, quando nos encontramos satisfeitos no Senhor, o nosso consciente compreende que não precisamos de mais nada, pois já temos tudo. O nosso tudo é Deus, então a gente já compreende que estamos ali, plenos, tranquilos na paz do Senhor. No versículo 4, a parte B, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Estando conscientes, então, de que já temos tudo o que precisamos, que é Deus, o Senhor sabe que nada tomará o lugar dele em nós. Né? Aquele lugarzinho no nosso coração já está preenchido, o vazio não existe. Né? Consequentemente, o Senhor nos acrescentará aquilo que sonhamos para a nossa vida, aquilo que o Senhor sabe que alegrará nosso coração também. Não vai tomar o lugar do Senhor, mas aquilo virá também para estar preenchendo, sabe? Pois Jesus já nos transborda. O que vier é lucro. É saldo a mais. É tipo aquele mês que você, vamos supor, você trabalhou o mês inteiro, você recebe, você consegue pagar suas contas, que tá tudo assim que você precisa para estar satisfazendo as necessidades do seu lar, sua também, pessoais, sabe? E além dessas obrigações, a gente ainda consegue, vamos supor, colocar um dinheiro lá no banco e ainda sobra aquele dinheiro, vamos gastar com besteira. É isso. Esse gastar com besteira é o que Jesus não acrescentará. Tipo assim, a gente tem necessidade, vamos falar as coisas básicas da vida. Vamos casar, vamos ter filhos, vamos comprar um carro, uma casa, sei lá, diversos tipos de sonhos que cada pessoa tem. A gente tem planos, faz planos para nossa vida, assim, nesse plano, né? O mundo carnal, espiritual seria com Deus. Mas no mundo carnal a gente faz diversos planos, né, para nossa vida. Então, nesses planos, Deus ele preencheria, né, com o que seria necessário, que são esses desejos do nosso coração. Mas nada disso está tirando o lugar de Deus no nosso coração, pois vemos Ele como primeiro lugar, certo? Então, na parte 5, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, ponha a sua vida nas mãos dele. Não somente um problema, mas entregue todas as áreas da sua vida. Entregue não só os problemas também diante dele, mas também os seus sonhos. Entregue tudo. Resumida, entregue tudo nas mãos de Deus, como diz no versículo. Muitas vezes nós só lembramos de recorrer a Deus em meio a algum problema, né? Aquela coisa assim bem difícil que a gente não tá conseguindo superar, sabe? Não tá dando nas nossas forças, nossa condição humana, então a gente recorre a Deus. Olha, Deus, não tô conseguindo isso daqui, resolve pra mim, porque só o Senhor pode fazer isso pra mim. Entendeu? A gente só consegue, às vezes, muitas das vezes, só recorrer ao Senhor nesses casos. E não estamos conseguindo resolver. Muitas vezes esse problema já começou, às vezes, suave, e achamos que conseguiríamos sozinho. E não é bem assim, né? Mas aquilo era só uma pontinha do iceberg que viria depois. E depois esse gigante apareceu. Primeiro começa com um leão e um urso, assim como na vida de Davi. Mas porque Deus sabe o que é preciso para treinar para futuramente conseguirmos derrotar, né? E principalmente o porquê disso. Deus sabe de todas as coisas. Eu lembrei também que nesses dias, uns dias atrás, a Fabiola Mello e a Marcela Thaís, elas postaram um vídeo falando sobre que elas quase morreram afogadas esses dias, né? E
No relato delas, elas contaram que recorrer a Deus foi a última coisa que veio no pensamento, porque elas acharam que elas conseguiriam estar lutando contra a onda, contra a correnteza, conseguir sair de lá com as próprias forças. Elas fizeram tudo o que estava ao alcance delas. E no final, elas recorreram a Deus, quando elas já estavam praticamente ali, quase se afogando, sabe? Foi uma situação terrível que elas relataram. Depois vocês correm lá no canal da Fabiola Mello pra entender como que foi esse relato do que elas passaram. E eu lembrei muito disso, porque é realmente assim na nossa vida. Muitas das vezes a gente só procura o Senhor quando tá assim no limite, no último caso. E assim não deve ser. É um exemplo do que não fazer. Lá em Jeremias 29, dos versículos 11, 12 e 13, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. E me acharão quando me procurarem de todo o coração. O descanso é saber que ele fará o que tiver que fazer no tempo dele. Para que se cumpra todo o seu propósito, isso nos leva a entender que não podemos ficar refém das coisas. Por isso devemos nos submeter à liderança da fé, para que ele nos conduza na direção certa e em segurança. Como isso? Domínio próprio. Bom, voltando a Gênesis de novo, lá em Adão, foi nos dado, nos concedido o poder sobre as coisas, e não que as coisas tivessem poder sobre nós. Por isso precisamos ter esse domínio. Nós temos o domínio sobre as coisas. Então precisamos ter a consciência disso, certo? Bom, no versículo 5, a parte de B. Confie nele e ele agirá, ou o ajudará, como está na outra versão. Lá em Mateus 6,34 diz assim: Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Não ficamos em paz enquanto não entendemos que o Senhor é quem está no controle das coisas, e não nós. Pois a vida não se trata de nós, e sim da glória do soberano. Aquele que está acima de tudo e de todos. Bom, não ficamos em paz enquanto não entendemos que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas e sobre todas as pessoas. E não nós, né? A gente nunca está no controle sobre as coisas. Pois a vida não se trata de nós, e sim da soberania do Senhor, aquele que está acima de tudo e de todos. Nos propósitos do Senhor também é incluso nós nos tornarmos conforme o querer dele, né? Quem o Senhor quer que sejamos. Enquanto não alcançarmos a estatura de varão perfeito, a gente não vai estar pronto para que se cumpra determinadas coisas na nossa vida. Pois se trata da soberania do Senhor, sobre tudo, sobre todos, sempre assim, sempre a soberania do Senhor. E nós não temos o controle disso, certo? Então, costumamos orar e entregar alguma coisa nas mãos de Deus, né? Quem nunca fez alguma oração falando assim, Senhor, toma tal coisa nas tuas mãos aí, porque eu não tô conseguindo sozinho. Mas será que a gente entrega verdadeiramente este algo nas mãos de Deus? Né? Confiança é crer, acreditar. Então, quando dizemos que confiamos no Senhor, nós estamos acreditando que Ele é capaz. Quando a gente coloca algo na mão de Deus e tira, eu costumo dizer que é como a gente estivesse falando assim: Senhor, me dá aqui porque eu faço melhor. Senhor, me dá aqui porque eu sei o que eu faço, sabe? É a gente duvidar da soberania de Deus. Então isso é uma coisa assim grave, é uma coisa séria, é uma coisa assim pra gente estar pensando, né, nas nossas atitudes, que muitas das vezes não é que a gente fala, mas a gente já fala com nossas atitudes, sabe? Então, pense nisso, com carinho. Antes da confiança se estabelecer, uma entrega tem que ser feita, né? Temos nos entregado de verdade para o Senhor? É preciso entregar tudo a Deus como um sinal de confiança absoluta nele. A entrega é feita quando temos a certeza que Deus é capaz de assumir o controle de todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes ficamos atribulados, né? Porque não confiamos no cuidado e no poder de Deus, gente. Pensa de novo, peraí. Vou até repetir. Muitas vezes ficamos atribulados porque não confiamos
no cuidado e no poder de Deus. Agora você pega assim, remete essa frase assim pra nossa vida mesmo, faz aquela autoanálise, eu falo assim, caramba, meu negócio aqui, eu realmente eu não estou em paz, porque eu tô desconfiando ainda. Eu falo assim, Deus, o Senhor não é capaz de fazer tal coisa pra mim. Pensa, gente, nossa, eu tô até chocada assim com essa frase, sério mesmo. Então desfrute dessa tremenda bênção. Se liga, entregue, confie e descanse. A fé no controle das nossas vidas nos levará a entregar tudo o que for preciso como um sinal de nossa confiança absoluta em Deus. Bom, meus irmãos, esse é o impacto de hoje para nossa vida, para a gente estar refletindo um pouco nas nossas próprias atitudes, né? E que a gente possa confiar verdadeiramente em Deus, nos entregar diante deles, nos derramar na presença do Senhor, colocar todas as coisas diante de Deus, de todo o nosso coração. E porque se não for assim, qual é o sentido da gente dizer que servimos a Deus, que Deus é nosso amigo, que somos filhos de Deus, sabe? Que são papéis que a gente coloca assim como fundamentando a nossa vida, né? Jesus fala que nos chamou de amigos, né? Não servos, mas de amigos. Então, como que a gente é amigo sem a gente estar confiando, sem a gente enxergar o papel de importância, né? Essa importância do Senhor na nossa vida. Como que a gente vai confiar em alguém? Reformulando. Como que a gente vai dizer que somos amigos de alguém, sendo que a gente não tá na mesma sintonia, sabe? Que essa sintonia de entrega que o Senhor teve sobre nós, porque ele literalmente se entregou, que foi no ato da cruz, ele se entregou, deu a vida dele pela nós. E essa é a maior prova de amor que existe, né? Se entregar por nós. E a gente não consegue nem ser fiel nas palavras que nós dizemos. Então, como diz meu pastor, é para pensar. Então, muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa palavra. Vamos estar interagindo, tá bom? Então, até a próxima. Fica com Deus.